Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Inspirecast. E hoje eu estou com um convidado aqui mais do que especial. Um cara que já passou por grandes empresas, grandes multinacionais, e hoje ele resolveu empreender. Hoje eu estou aqui com o João, da Kodak. Tudo bem, João? Como vai? Muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar junto comigo nesse projeto. Eu acredito que você é uma pessoa que possa inspirar outras pessoas. E eu quero saber um pouquinho mais da sua história. Maravilha, Alexandre. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade. Rapaz, espero poder corresponder, né? Mas ajudar no teu projeto. Parabéns pelo teu projeto. Assim, realmente é um projeto diferenciado. Você também, eu tenho você assim, no meu mais alto conceito, né, Alexandre? Obrigado. É um empresário aí diferenciado também no setor que a gente atua. Por coincidência a gente se encontrou. Então tamo aí, cara, estamos participando. Não foi à toa, né? Que legal, cara. Legal Me mesmo. conta um pouquinho, cara, como que começou essa sua jornada dentro das empresas, do mercado corporativo em geral? Qual foi a sua formação acadêmica? Como você escalou esse mundo corporativo? Já também participei. É um processo muito forte, é um processo muito voraz. Eu acredito que tem muita gente hoje aí nessas grandes empresas que está passando por grandes apuros, principalmente por conta desse período que a gente viveu recentemente. Me conta um pouquinho, qual a sua formação, como surgiu essa escalada e por que resolveu sair, por que resolveu empreender, o que estava dentro do seu coração que você resolveu falar, não, agora para mim basta. Maravilha. Ô Alexandre, é assim, ó... Para eu chegar no mundo corporativo, eu venho de uma família, né? Eu sou o segundo filho de 4 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou o segundo e tenho 2 irmãos mais novos. E o meu pai, ele tem empresa desde então. Ele tem uma empresa há mais de 50 anos do ramo de autopeças, lá na cidade de Mojimirim, onde eu sou nascido, criado. E eu comecei a trabalhar com ele, sempre vivi, né? Eu viajava com ele quando criança, na minha primeira infância, né? Uhum. Para fazer as compras em São Paulo, de carro, era uma diversão para mim. Aí aos 13 anos ele me deu... Já vivenciava isso, né? Já vivenciava essa vida, né? A batalha diária, né? De dono de empresa, né? Comprava em São Paulo e revendia lá. Revendia, né? Ia visitava fornecedores, visitava, né? Se atualizava com o mercado. Então, assim, isso eu acho que por si só já foi um insight, um input na minha vida, né? Aí, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar fazendo serviço de banco naquela época. Eu tenho 52 anos, Alexandre. Eu vou fazer 52 anos agora, mês que vem. Então, nós estamos falando aí de um bom tempinho atrás. Aí, do começo da década de 80, né? Sim. E aí eu fazia o serviço de banco, né? Eu via lá as anotações de caderneta e tal, então tinha já aquele senso de responsabilidade, aquele senso de dever, entendia, comecei a entender, né, a importância de fazer as coisas certinhas e tal. Uhum. Depois disso, Alexandre, Cara... Seus irmãos também estavam nesse negócio ou não? Cada um seguiu um outro caminho? Os meus irmãos, eu tive um intervalo entre o irmão seguinte meu de 6 anos, né? Então, que nem eu disse, a minha irmã mais velha, eu, depois de mim, nós tivemos um terceiro irmão que a gente acabou perdendo. Aí, intervalo de 6 anos, veio o José Augusto Gustavo, meu irmão mais novo. E aí, assim, eles ainda não estavam, eram bebês, né? Sim. Mas, assim, Alexandre, com 15 anos, eu, por incentivo, inclusive, do meu pai também, eu vou fazer que é um pouco da história e tem a ver. Claro. Que é assim, ó, eu tinha muito interesse por corrida de carro. Ah, certo. Sempre gostei, meu pai também sempre gostou, a gente sempre ia para São Paulo assistir as corridas de Stock Car, kart e tal. Eu com 15 anos de idade... Estava envolvido no mercado de autopeça? De autopeças e tudo. Total. Então a gente tinha convite, exatamente. Exatamente. Aí eu tive a oportunidade de experimentar andar de kart. E aquilo fez todo sentido para mim, cara. Aquilo lá foi uma paixão, assim, de... Primeira vista. Primeira vista, cara. Primeira volta. Sentei,
E é engraçado, cara, assim, fez todo sentido. Aí eu falei, pai, eu quero andar de kart, cara, quero competir. Meu pai não levou muito a sério, aí comprou um kart usado. Uhum. E aí eu já estava com meus 15, 16 anos, aí a gente começou a fazer algumas corridas em Poços de Caldas. Que legal, cara. Pois é. E aí a gente... Ele mexia nos carros. Eu desmontava, montava essa parte de mecânica, pá, não sei o que tem. Aí a gente começou a ter resultado, cara. Andava bem, então. Cara, começou a fazer sentido, começou a dar aderência. Falei, pai, precisamos investir nesse negócio, eu quero ir para as cabeças. Não. Aí foi aquela negociação e tal. Meu pai conseguiu, né, adquirir um kart. A gente acabou se envolvendo lá em Mojimirim com a política lá. A gente conseguiu construir um kartódromo. Que legal. E eu disputei o Campeonato Paulista de 88, quando eu fui campeão paulista. Aí, ó. Então eu sou contemporâneo de toda essa turma de hoje, do Rubinho, do Caélio Castro Neves, do Tony Canaã. Que bacana. Então. Ano que eu nasci, diga-se de passagem. É mesmo? É. Nossa senhora, nem me fale. Aí, Alexandre, eu fui para esse lado. Certo. Eu queria ser piloto de corrida, cara. E aí, tava tendo resultado para isso. Tudo que a gente disputou de kart, a gente ganhou. Eu fui 4 vezes campeão regional aqui em Campinas, andei muito aqui no Taquaral, ganhei corrida aqui no Taquaral, Limeira, fui campeão paulista, regional. E aí, cara, chegou na época do vestibular. Fatídica data. Né? Aquele conflito, falei, não, eu vou... Aí o conselho que meu pai deu foi o seguinte, falou, João, faz o vestibular, que é importante, a importância do estudo, né, na vida. Sim. Prestei vestibular para a área de administração de empresa. Prestei vestibular, passei, fiz 1 ano numa cidade próxima de Mojimirim, um curso noturno de administração de empresa. Tranquei matrícula. O kart rodando. E o kart rodando. O curso era noturno, fiz o primeiro ano. Trancou. Tranquei a matrícula. Aí fui para o automobilismo, isso em 91. Aí tivemos também um sucesso bacana. Só que aí chegou naquele impasse. O próximo passo, naquela época, o esporte era muito fechado, era ir ou para a Europa, que a gente teve a condição de fazer os contatos, tudo, mas precisava de grana. Não é um esporte barato, né? Não é um esporte barato. E não tinha condição. Aí eu tive que tomar uma decisão, né? Foi uma decisão difícil. Sim, imagino. Uma paixão que vinha de uma história para seguir outro rumo, né? Isso mesmo, Alexandre. E aí, eu acho que vem em linha do que a gente vai estar conversando aí, que foi a primeira decisão que você tem que tomar. Toda escolha, uma decisão, uma renúncia, né, cara? Então, falei, olha, então foi traumático, foi frustrante você abandonar um negócio e... Jovem, né? Tava nos meus 20 e tantos anos, já tava... Precisava tomar um rumo. Meu pai de um lado cobrando, vamos aí, o que nós vamos fazer da vida? Ou pra lá ou pra cá. Não vai dar, eu não tenho condição de te bancar, não tenho patrocínio, vamos. Falei, não, então eu vou pro ramo, vou estudar, vou concluir o curso de administração e vou batalhar. E aí, terminei o meu curso e lá na cidade de Mogi Guaçu, que é vizinha de Mojimirim, tem muitas empresas. Mojimirim também tem, Mogi Guaçu, sim, multinacionais. E essas multinacionais utilizam o banco da faculdade, né, para poder captar recursos, pessoal, tal. E abriu uma vaga lá de estagiário na antiga Champion, papel e celulose. Isso foi em 88. 98, desculpa. 98. 88, em 1998. Aí eu entrei no programa de trainee. De estagiário mesmo. Estagiário, entrei na área de vendas lá da Champion. E, cara, foi a mesma sensação que eu tive quando andei de kart, aí, que cara. Bom. Aí olha foi que bom. Isso que foi legal. O apetite para vendas acho que faz parte do seu perfil, né, João? Eu acho que sim, pô, eu gosto dessa interação. Hoje o empresário que não sabe vender tá fadado ao fracasso. Eu acho que a venda tem que correr no sangue do empresário hoje, porque é o motor da empresa. Então,
Se você se identificou com esse motorzinho aí, fez sentido, né? Então, rapaz, você tá me fazendo pensar nisso, sabe, Alexandre? Eu não pensava, nunca caiu a ficha. Realmente, não reflete, é um negócio bacana, porque assim, ó, a corrida de carro, o automobilismo, eu não sei se é uma coisa que interessa, não sei qual que é o nível de interesse, mas é um negócio muito interessante. Quem assiste de fora acha que é um esporte que é só o piloto, por exemplo. E, cara, ele me ensinou demais. Equipe, né? Me ensinou demais, assim, os conceitos. Primeiro, que realmente é um trabalho em equipe. Você senta no carro, mas tem toda uma estrutura por trás pensada, onde o piloto naquela época tinha a função relevantíssima de participar do projeto, entender onde que tinha que ajustar o carro para ter a melhor performance. E como resultado, o objetivo é você disputar milésimos de segundo. Uhum. Então isso exige da equipe. Às vezes não é nem ganhar uma corrida, né? Às vezes é fazer o melhor tempo, ser melhor do que ontem. Né? Isso, exato. Exatamente, Alexandre. Show. É isso aí. O meu desempenho de hoje é ser melhor do que aquilo que eu fui ontem ou semana passada, enfim. É uma leitura perfeita, porque realmente você tem que estar aprimorando, porque trata-se de uma competição mesmo, então assim, hoje tem que ser... Exatamente, é isso aí. E o mundo corporativo, mesma coisa. Então assim, quando eu entrei numa multinacional, uma empresa norte-americana, com sede nos Estados Unidos e essa fábrica em Mogi Guaçu, tudo aquilo ali para mim fez sentido. Então, realmente, a gente foi para o mercado corporativo, entendendo onde tinha as estratégias pré-definidas, tinha os objetivos muito bem definidos, o pessoal tinha que ser capacitado constantemente, então os ajustes, exatamente isso que você sempre falou. Fazer essa correlação. Tem que fazer essa correlação. Cara, hoje, beleza, terminou o dia, vira a página, amanhã, o que nós fizemos hoje, amanhã tem que dar mais um grauzinho, tem que melhorar. Então foi muito legal. Aí lá eu fiquei, Alexandre, por por 6 meses no programa de estágio. Aí abri o programa de trainee, também fui selecionado. Aí fiquei mais 1 ano e meio, isso na fábrica em Mogi Guaçu. Aí no final, no ano de 2000, eu fui transferido para o escritório de São Paulo. E também que para mim foi um negócio bem bacana, né? Então assim, abriu São Paulo... É outro mundo, né? Outro mundo, né? Isso há 20 anos. Então, fui lá para São Paulo, fiquei 3 anos no escritório, aí surgiu uma oportunidade. Aí casei com a Giovana, minha esposa. A gente tem 2 filhos hoje. Bacana. E aí, fomos 6 meses de casamento, surgiu um convite para assumir o escritório regional de vendas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eita. E aí? E aí que... Vambora. E também... Coragem. E para você ver, né? Largar tudo e todos... Talvez, Alexandre, a gente falando assim hoje... Não faria. Não, eu acho que a correlação que eu quero fazer é a seguinte, ó. Campo Grande, quando chegou essa informação, a gente tinha uma visão de que era... Fim de mundo. Fim de mundo, cara. Esse Brasil é muito grande. Muito grande. Velho. E aquela época, nossa, para pegar uma estrada para rodar 8, 10 horas de carro, era uma... Nossa Senhora. Então... E qual foi minha grata surpresa, bicho? Chegamos lá em Campo Grande, fomos muito bem recebidos lá, nos adaptamos muito bem, fizemos excelentes amizades lá, ficamos 4 anos. A Giovana se formou cidade lá. Primeiríssima, né? A gente fala brincando aqui fim de mundo, mas é que para nós aqui no estado é longe, né? Mas tem toda uma estrutura, né? É uma cidade assim sensacional. E aí, cara, eu era responsável pela área de vendas de papel do norte, o Vai Rio Norte e o Centro-Oeste. Então, passava uma régua assim do estado do Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Fazia essa... Então, assim, eu viajava muito. E, cara, foi um aprendizado incrível, onde
na função de gerente regional, a gente administrava a rede de distribuição da fábrica. Então a gente atendia os distribuidores. E a gente utilizava as ferramentas que a gente aprendia dentro da multinacional, o treinamento que a gente tinha, para poder replicar isso para os distribuidores. Perfeito. Para eles conseguirem para poder capilarizar todo. Capilarizar e falar, de repente, a mesma linguagem e tal. Então foi um trabalho muito bacana, muito legal. Esse processo de vendas, de bater lata mesmo, que eu costumo falar. Isso aí. Põe a pastinha embaixo do braço, passa a mão na chave do carro e vamos visitar, vamos conhecer, vamos entender, né? Vamos ver qual que o cara está precisando lá do outro lado. E depois trazer essa informação para dentro de uma fábrica e falar, né? Eles estão precisando disso, estão precisando daquilo. Eu acho muito disso. O vendedor, ele é a voz do cliente dentro da empresa, né? Porque muitas vezes essas grandes empresas não escutam, né? Não conseguem entender muito dos problemas dos consumidores. Então eu acho que essa parte de vendas faz muito desse trabalho e tenta fazer essa interlocução entre o consumidor final e a fábrica e os gestores, né? E os proprietários, e tentar mudar de alguma forma um pouquinho esse processo. Cara, e aí? E aí, de repente... Então, e aí que assim, a Giovana, minha esposa, se formou lá em Campo Grande, nutricionista. Então, cumpriu o curso lá. Aí, em 2006, nós fomos transferidos recebi um convite para assumir agora o escritório de Brasília. Então, saindo de Campo Grande, vamos para Brasília. Outra mudança. Total. Mudou um monte de vez de casa, hein? Então, cara... Aí Brasília, bicho, vamos lá. Mercado de papel, né? Era um mercado grande, consome-se muito papel, né? Ali. Fomos para Brasília. Mas aí, Alexandre, aí foi também uma parte difícil pra gente. Porque eu, a Giovana... Já tinha um filho? Não. Ainda não. Ela tinha acabado de engravidar. A Giovana tinha acabado de engravidar. Da Ana Luísa, minha filha. Com o filho começa a ficar um pouquinho mais complicado, cara, né? Aí, assim, a gente foi para Brasília e essa minha vida que eu tinha que pegar... Então, eu viajava muito. Saía de segunda-feira, voltava de sexta-feira à noite e ficava fora, à distância. Em Campo Grande, a gente tinha tranquilidade que a gente tinha amigos lá, né? Apesar de ser uma cidade grande, a gente fez boas amizades e tal. Em Brasília, a gente não sentiu isso, não teve uma energia bacana. Eu acredito muito nisso, sabe, Alexandre? Sim. Chegar num lugar, que nem eu falei, andei de kart, fez sentido, fez sentido. Ali já não estava mais fazendo sentido para mim, cara. Entendi. Aquilo ali, falei, puta... Não encaixou. Não encaixou. Foi uma transferência, foi uma oportunidade e... Eu também não tive muita escolha. Essas empresas grandes, organizadas, tal, às vezes te dão oportunidade, mas às vezes você tem que estar preparado para ela, né? Às vezes não, você tem que estar preparado e tá afim. Eu acho que não bateu. Eu falei, cara, eu não vou criar meu filho aqui, longe da família, deixar minha esposa sozinha aqui, minha filha sozinha, ficar viajando. Aí foi a primeira vez que eu falei, pô, peraí. Aí pisou um pouco no freio. Até onde eu quero ir, o que eu tô querendo. Foi um ponto de reflexão. Ponto de reflexão, cara. E aí surgiu uma oportunidade de uma empresa familiar de papel de Mojimirim. Estava fazendo uma transição lá de gestão familiar para gestão profissional e tal. Eles me fizeram um convite, cara. Então foi a deixa. Aí não tinha nem o que pensar, né? Voltar aí, para casa, voltar para um ambiente onde você ficava mais à vontade, já tinha toda a experiência, né? Então, e também, e da mesma maneira, assim, eu tenho que falar também que aquilo, Brasília não fez sentido para mim, mas eu acho que também a empresa também entendeu que não fazia sentido para ela também, né? Foi justamente também, foi a primeira experiência que era na época International Paper, que comprou a Champion, estava fazendo com modelo home office. Isso há 20 anos, cara, quase 20 anos. Essas multinacionais, elas têm isso, né? Elas têm um binóculo. Lá atrás... Já faz um teste. Falou, olha, João, a gente deixou o escritório regional em Campo Grande, que era uma sala alocada, tudo bonito. Você vai para Brasília
e vai num modelo novo. O seu escritório vai ser na sua casa. Entendi. Home office. Aquilo lá era um choque, cara. Era um negócio... Você tá acostumado a uma coisa e de repente muda tudo, né? Exatamente. Então, assim... E eu acho que pelo meu perfil, que eu tava... Não fez sentido, e a empresa também entendeu que eu acho que errou. Então, assim, eu fui demitido da empresa. Fui demitido porque não chegamos num acordo. Falaram, João, então não tem o que fazer. Obrigado. Sai de porta aberta, mas não cabe. E aí eu vim também para Mojimirim assumir essa transição. Essa transição também. Então, e aí levou com o pé nas costas, né? Aí ficamos 6 anos. Alexandre, mais ou menos. Difícil. Dificílimo, então, aí são outros desafios. Isso, são outros, porque cara. Quando você tirar essa crosta de empresa familiar para transformar numa empresa profissional é difícil, cara. Eu imagino que deva ser. E cara, é difícil. Vamos falar assim, você sai, o mundo de empresa multinacional, né? É abissal a diferença. Assim, as empresas multinacionais, estruturadas, tudo tal, que atuam, quando você tem a oportunidade de ter uma experiência profissional nelas, experiência de gestão mesmo, acho que em todas as áreas, onde tudo funciona, você tem todo tipo de recurso disponível, você tem os melhores equipamentos, você tem os melhores recursos, melhor RH e tudo tal. Se não tem, você, num estralo de dedo, você arruma. Enfim, aí você cai pro mundão mesmo, real, foi essa minha porrada, entendeu? Essa eu tomei a cacetada. Aí muda a história, aí eu caí, fiquei 6 anos nessa empresa, que foi uma experiência desafiadora, e foi legal, cara. Mas difícil. Mas foi legal. Porque outro desafio. Né? Eu caí... Só cria mais bagagem. Né? Essa minha empresa era um ramo diferente, ramo de papel também, cara. Então, foi isso. E tive um sucesso, entendi que foi um trabalho muito bem feito. A gente obteve o que podia ter sido feito, a gente fez. Então, a missão foi cumprida, cara. Muito bom. Isso aí. E aí a Kodak surgiu, que ano, como que surgiu? A Kodak veio em Mojimirim, comercial de acabamentos, veio para esse ramo de construção. Começou já nesse segmento ou começou em outro e migrou? Como que foi essa transição de João, diretor, gerente de empresas multinacionais, empresas fazendo transição, para esse João empreendedor, empresário? Resolveu empreender num momento que fazia sentido para você, ou resolveu empreender porque não tinha outra opção? Era isso ou isso? Então, Alexandre, até agora nós falamos uma parte boa, né? Tudo funcionando, tudo bonitinho. Mas o que a gente quer ver aqui é debaixo do tapete. Exatamente, cara. Então, assim, né? Em 2006, minha filha nasceu, a gente já estava em Mojimirim de volta, tal, tava legal, com esse novo desafio, tal. Aí, Alexandre, em 2012, naquele ímpeto, né, trabalhando com o ramo de papel, então, assim, conhecia bastante o ramo de papel, conhecia os players, tanto papel para escrever, quanto papel para embalagem, então, assim, tava com uma bagagem bacana. Aí, cara, aí surgiu uma oportunidade que atiçou o meu ímpeto, né, meu? De novo aquele negócio. Em Itapira tinha uma fábrica de papel para embalagem. E que ela estava com a operação dela muito complicada. Estava dificílima, ela estava num processo de recuperação judicial. E aí o advogado desse processo de recuperação judicial, me conhecendo dessa empresa que eu trabalhava, que eu era diretor comercial, me fez uma proposta. Falar, João, vamos arrendar a fábrica de papel, cara? Eu falei, cara, mas como é que é isso? Eu falei, cara, eu preciso de gestão. Sei que o negócio é bom. Eu preciso de gestão e a parte jurídica eu toco. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Tá aí, falei, vambora. Cara, caímos pra dentro, lá em Itapira, e cheguei lá, rapaziada, quase 100 funcionários. Caramba, grande. Grande.
tenso, né? Porque estava naquele processo de recuperação, operação parada, discussão judicial, assembleia e tal. Eu falei, ó, eu vou ficar na parte de gestão e ligamos a fábrica de novo, cara. E começamos. Fiquei 13 meses, Alexandre. Aí eu dei uma arriscada, a arriscada foi muito forte, né? Assim, a gente conseguiu decolar a operação da fábrica, mas no final, a hora que eu fui entender do que se tratava, a parte jurídica, que não era a minha praia, era uma área obscura para mim e tal, eu entendi que não dava certo. Então, assim, tudo que eu investi, quebrei, cara. Quebrei. Tomei uma paulada em 2012. Tomei uma pancada e parou. Então, falei, e agora? Foi tenso, então. Tenso, cara. Minha filha tinha nascido em 2016, Ana Luísa. Em 2009 tinha nascido o Benício. Então, minha filha com 6, o outro com 3 e eu sem emprego e quebrado, cara. Sim, nossa. Falei, cara, porque tudo que eu tinha investido eu fui muito ousado, na verdade, né? Então, eu arrisquei demais. Falei, puta, e agora? Bom, Kodak. Levantar a cabeça e trabalhar. Exatamente, eu não tinha alternativa. Sempre foi um homem de caráter, um homem de peito. Vamos pra frente, vamos pra cima. Essa foi, assim, a motivação. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer na época, né? O que eu sei fazer? Porque eu comecei a falar lá, mas assim, eu me formei em administração de empresa e depois eu fui até o fim. Aí eu fiz uma MBA em gestão empresarial, depois eu fiz uma extensão na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, também fiz uma MBA lá, e depois eu fiz uma extensão em controladoria. Então, assim, eu fui até o final, fiz tudo que eu podia fazer. Então, assim, em 2012 eu falei, cara, eu vou montar uma empresa de consultoria, vou dar consultoria para empresários e tal. Minha cabeça muito em cima do ramo de papel. De papel, que era uma operação que você conhecia. Que eu conhecia. Sim. Poucos players, muita grana. Muita gente consumindo, muita gente. Eu falei, pô, eu vou dar consultoria nisso. E aonde eu moro, o vizinho meu de parede, ele tem uma empresa muito grande lá em Mojimirim, hoje. No ramo ele faz ferramental para cortar piso e azulejo. E hoje ela, inclusive, é multinacional. E ele estava andando muito forte. Ele chegou em mim e falou, o que você está fazendo? Eu fui conversar com ele, né? A gente foi acionar a rede de relacionamento nosso, fui conversar com com outro, ele é empresário e tal. Eu falei, quero dar uma consultoria, como é que está a sua emesa e tal. Você até pensou que poderia ser um possível cliente para você, seu primeiro cliente. Exatamente. Fui prospectar ele, eu conheço ele, né? Ele me deu a liberdade, eu troquei uma ideia, falei, pô, tá precisando, né? Vou fazer diferente, João. Vem para minha empresa e... Cara, fica comigo, me ajuda a organizar a área de vendas, minha empresa está crescendo e tal. Fica comigo, eu vou te contratar. Que eu acho que tá até aí, Cortag? Sim. Isso. Gerente de vendas. Gerente de vendas. Ele me arrumou um cargo lá, mas a ideia era ajudar a organizar lá. Voltar a operacionalizar. E eu tinha acabado de construir minha casa também. Então, tô contando isso porque eu vou linkar uma coisa com a outra aqui. Aí, cara, eu entrei para dentro dessa empresa dele, né? Ramo de construção civil, cara, que é um negócio que eu sempre me interessei também. Cheguei lá, cara, eu tava acostumado assim com carteira, poucos clientes, né? Muito dinheiro. A hora que eu abri a carteira, milhares de clientes, cara. Eu falei, não é possível. Como que eu vou... Como é que eu vou fazer a gestão disso tudo? Milhares de clientes e... Pum. Foi a hora que eu falei, cara, a minha cabeça fez assim, ó. Abriu, né, cara? Então foi acho que é o que eu tava pensando, insight. Foi, eu tava pensando em papel, cara. Tava zoada, minha mente, né? Aquela pressão e tal. Tava num looping, né? Era um looping. Tinha acabado de construir minha casa, que nem eu falei pra você.
E construção de casa é tenso. Eu só paguei as contas, Giovana, que cuidava quando eu estava trabalhando, chegava final de semana, tem que pagar tanto. Eu falei, não é possível, que aí a coisa não andava. Dinheiro vai embora. Dinheiro vai embora, e construímos. Aí eu falei, cara, e a gente tinha feito 2 viagens pro exterior e eu vi o sistema construtivo a seco lá. Aí nessa hora eu falei, cara, eu vou começar a olhar esse mercado de construção civil. Isso foi em 2013. Foi o último ano do primeiro governo da Dilma Rousseff. Uhum. Eu sempre gostei de acompanhar indicadores econômicos, mercado, essas coisas. Tava com aquela promessa do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, aquelas coisas, aquelas informações positivas que estavam subindo, tava tudo muito bonito, o Brasilzão tava... Eu falei, cara, é aqui que eu vou mexer no mercado... Aquela primeira capa daquela revista Times, né? Exatamente, o Cristo Redentor decolando. Falei, cara, vambora, é aqui que eu vou. Aí fiquei 10 meses, cara, com o Carlos, né, lá. Aí encerrou o contrato, eu falei, cara, eu vou me inteirar desse assunto aí. E foi aí que a minha empresa, que chamava Egon, que era de consultoria, que era um CNPJ, se transformou na Kodak. Que é, assim, comercial de acabamentos, né? Uhum. Entendendo o seguinte, qual que é a proposta da nossa empresa? É oferecer soluções do segmento de construção a seco, tanto forro quanto divisórias e piso vinílico e piso laminado. E a gente começou, cara. Comecei com um espaço de 20 metros quadrados. Uma portinha. Em 2014, português claro. Uma portinha. Instalando forrinho de PVC, né? Encontrei um amigo meu de longa data que eu não via, de infância. Se chama Abel. Tava nesse segmento. Ele estava fazendo essa instalação. Eu falei, Abel, vamos. Ele me apresentou isso. Vambora. Ele está comigo até hoje, meu braço direito. Que legal. E cara, a gente tá nessa pegada aí. Cara, parabéns. Eu acho que isso aí motiva muitas pessoas. A gente tem o costume de enxergar aqui no Brasil quem quebra, quem fale, fracasso, né? Eu acho que essa visão tá mudando um pouco. Eu acho que tem que ser mais valorizado aquela pessoa que não dá certo naquele determinado ramo, porque ela tem resiliência, ela tem a resistência, ela levanta a cabeça e vai para cima. Então, assim, em outros países fora daqui, essas pessoas que já fracassaram, que já faliram, são muito bem vistas, são valiosíssimas. Eu acho que nós brasileiros, a gente tem que começar a parar de pensar dessa forma e começar a valorizar esses empresários que já faliram, porque são caras resilientes, são caras que apostaram tudo num determinado negócio, às vezes não deu certo por N razões, mas que continuaram, que levantaram a cabeça, deram a volta por cima e tocaram outro negócio de uma outra forma. Foi um ponto de insight, foi um ponto de virada de chave e eles tocaram para frente. E eu acho que você tem muito disso, sabe? Você não tem medo, você é um cara que foi para cima, se empenhou em alguns momentos mais difíceis da sua vida. A vida te deu uma rasteira e você não teve medo, né? Tive medo pra cacete. Mas assim, vai com medo mesmo, né? Com medo mesmo, tá certinho, cara. Mas eu acho que é isso. Você levanta a cabeça e fala, não, o que eu sei fazer? Pô, fiz isso, fiz aquilo outro. Tem uma bagagem enorme por trás disso e é isso, cara. Parabéns. Eu acho que você é um cara que inspira outras pessoas, teve essa motivação. E não é fácil. Eu sei que não é fácil hoje ser empresário no Brasil. Tem muita coisa, tem muita lei, tem muito imposto, muita regra, muita coisa a ser seguida, que às vezes a gente não dá conta de tudo. A gente precisa de equipe, a gente precisa de gestão, né? Mas quem vai fazer a gestão da nossa gestão, né? Eu penso muito nisso, na operação em si. A operação eu acho que é mais fácil de tocar, tem as suas particularidades, mas é mais fácil de tocar. A parte mais difícil eu acho que é a estratégia, é para onde a empresa quer chegar, aonde a empresa quer ir. É muito mais fácil a gente deixar ela rodar no automático do jeito que está,
mas a estratégia por trás daquilo é mais difícil. E aí entra o João com a cabeça pensante, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por aquilo outro, que eu acho que é o mais importante nesse ponto. O que você enxerga hoje, João, de mais difícil nesse setor de construção? A gente está caminhando aqui para um momento em que eu vejo que a parte de alvenaria, a parte de mão de obra de alvenaria, ela está se extinguindo. A gente, conversando aqui com colegas, a gente fez um levantamento que os pedreiros estão sumindo. Os pedreiros que antigamente faziam casas, né, residenciais, comerciais, enfim, eles já estão ficando com uma certa idade e eles já estão se aposentando, já estão querendo parar de trabalhar, e a gente vê que essa camada mais jovem não está tão interessada nesse segmento. Você vê que essa camada mais jovem está interessada em construção a seco? Alexandre, cara, a sua visão é muito clara, e eu concordo com ela. Assim, montei a empresa, né? Kodak, comecei lá, tal, eu fui instalar, então eu fui me inteirar. Então a parte teórica, estudei, conheci, tenho uma boa bagagem, desenvolvi parceiros, você é um deles, você tem uma participação na minha história importantíssima como fornecedor de perfil. Quando nós tivemos a primeira conversa aqui, você me forneceu muito tempo, você me ajudou muito também com a sua visão. É uma troca. Sim. E realmente, quando eu foquei para o mercado de construção, porém, no construção a seco, foi porque eu fiz essa análise. Na empresa que eu trabalhei, ela vende equipamento para construção convencional. Uhum. E está voando, Alexandre. Então, assim, é um setor realmente, uma locomotiva, né, para o país, a construção civil, né? Sim. E infraestrutura e construção civil em si. E, cara, o maior desafio realmente a mão de obra. Então, assim, essa visão de que os pedreiros é uma função que está em extinção e que uma hora realmente, eu também concordo com ela. Esse é um desafio que a gente tem, é um nó que o Brasil tem, eu acho que o mundo também tem, em relação à mão de obra. A construção a seco, ela vem ao encontro de uma necessidade, porque eu não acho, assim, os números falam, né? Os números da construção civil, ela está sempre um pouquinho acima da construção convencional. Porém, ela requer especialização. Sim. É um sistema relativamente simples, porém, tem que ter um entendimento, né, do passo a passo, tem que ter um entendimento, uma leitura de projeto, tem que ter o conhecimento, olha, você vai unir vários substratos, vários tipos de materiais, existem esse tipo de patologia, o que faz para... Enfim, precisa de uma... bloquear essa patologia. E, cara, é um mercado gigantesco. E eu vejo como um grande desafio. Aí eu vou ampliar aí essa minha afirmação para o Brasil, né? Que é o país onde a gente vive, de realmente onde a educação faz diferença. O conceito de educação não é só ir lá e dar escola. Não é só, vai muito além disso, cara. Vai justamente despertar na população, cara, o interesse de, olha, se especialize, busque. Por quê? Porque a oportunidade está aí, cara. O mercado é gigante, é grande, é uma baita de uma profissão, cara, que assim, se o camarada investir nisso, não vai faltar serviço, cara. Não vai. E o desafio é criar esse interesse, porque o que eu vejo aí, cara, como a dificuldade de você captar a mão de obra, de você reter a mão de obra, ela transcende, ela passa, cara, a capacitação profissional. Vai no interesse do cara. Tem muita gente aí, essa meninada aí, que... Não tem como a gente segurar, né? Não tem como se ofertar mais se o cara não quiser. Exato. Pode ser que pague até bem, pague um salário legal, pague uma diária legal, uma proposta boa de benefícios e tal, mas o cara precisa querer. Exato. Né?
Assim, Alexandre, eu faço muito exercício com a minha equipe. Hoje nós temos uma equipe de 12 pessoas e às vezes ela flutua, chegando a 20, por aí, porque a gente presta serviço também, atendendo o mercado corporativo. E às vezes a grande entrave que tem na relação, né, mão de obra capital é a remuneração, é grana. E vira e mexe o coordenador meu vem conversar comigo e tal. E eu falo que eu estou aberto, eu acho que eu tenho uma mentalidade do ganha-ganha. A empresa, o meu modelo de negócio, ela é preparada para pagar o máximo que ela puder dentro de uma rentabilidade prevista. Uhum. Então, assim, quem está ganhando, está ganhando. Se a empresa está ganhando, tá todo mundo a ganhando. Equipe está ganhando. Mas a gente precisa entender também que quando dá o BO, que sempre dá o BO, tem que ver como é que nós vamos ver. E a gente não tem essa resposta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma pergunta que eu sempre tenho dificuldade de ter resposta, e eu vou dizer para você, eu nunca tive a resposta. Eu pergunto pro camarada, falo... Aí você tá falando da indústria. Tô falando aqui, da minha empresa já, certo, cara. Tá. Da equipe que tem a ver com o pessoal que trabalha com a gente. Né? Que a gente tá falando. Eu falo pro meu coordenador, eu falo assim, faz a seguinte pergunta, quando você me trouxer a resposta, a gente conversa sobre remuneração. O que motiva? O que faz os nossos colaboradores, o que faz a nossa equipe e tal, levantar de manhã, vir aqui para a Kodak, escutar uma diretriz e lá na frente entregar o melhor serviço, o melhor produto dentro do que a gente conversou. Quando você me trouxer essa resposta... Cara, e é dificílimo. E porque é uma resposta importante. Sim, claro. Porque, assim... Você vai trabalhar em cima dela. Óbvio. Que nem a gente fala, pô... Vai resolver, se eu pagar, por exemplo, uma empresa, um cara falar, eu quero ter um salário X. Tá bom, tá aqui o seu salário. Beleza. Vai desempenhar melhor? Vai desempenhar melhor? Vai. O mês que vem, como é que vai ser? O cara chegou... X mais 10. E aí, agora não é mais 10, porque você vai criando um parâmetro. Então, eu acho que o salário, ele compõe, é um componente importante dessa relação. Mas eu tenho quase que certeza, e em multinacional isso é muito discutido. Né? Não é o fundamental. Não é tudo, eu acho que não é tudo também. É isso. Cara, o que você como empresário e pai de família espera nos próximos 10 anos aqui? Você acha que você vai estar preparado para absorver essa eventual onda de construção? Você acha que o Brasil está crescendo para esse lado? Você enxerga... Como você enxerga a Kodak daqui a 10 anos, por exemplo? Alexandre, eu montei a minha empresa com os conceitos de gestão vindo de uma multinacional, né? E esse foi o primeiro choque que eu tive. Multinacional, ela faz um plano de negócio para 20 anos. Ela tem um binóculo, né, que eu falo olhando 20 anos. E você está me perguntando para os próximos 10 anos. Mas ela pode perder, né? Então. Ela arrisca, né? E ela tem mecanismo de ir ajustando isso. Quer dizer, ela projeta 20 anos, aí traz isso para o médio prazo e a cada 3 meses ela vem ajustando isso. Tem ferramenta, tem equipe, tudo para isso. Então eu fiz o meu plano de negócio com essa visão. Foi aí que eu tomei a primeira traulitada, né? Como empresário. Falei, puta, é impossível. Hoje, eu sei que eu começo o dia, hoje, depois de 10 anos, 9 anos de quando eu sei que o meu dia começa. Tem um planinho, tudo beleza, mas se eu vou cumprir aquele plano... Cara, e a hora que acaba... A hora que acaba, puta, hoje deu certo. Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. E hoje, enfim... Eu acho que 99% dos empresários hoje é desse jeito. É uma doideira, cara. E assim, eu acho que a minha empresa, ela tem um plano de negócio para 5 anos. Eu atualizo ele anualmente e a cada 6 meses eu dou uma revisada. Então, assim, a Kodak, ela está implementando agora no portfólio dela
um passo que estava previsto. A gente vai estar implementando agora no portfólio a parte de imóveis planejados. Legal. Então a ideia é a gente... Eu comecei um negócio da Kodak. A Kodak hoje ela faz o quê? Ela presta serviço e ela é revenda de material. Certo. Então nós temos lá um balcão que atende os gesseiros, os profissionais da área, que pegam o material lá e executam os serviços nas residências. A equipe própria da Kodak, ela é direcionada para o mercado corporativo. Então a gente atende as indústrias, nos projetos de ampliação, nos projetos de manutenção de salas e tudo, utilizando o sistema construtivo a seco, né? Então esse foi o start da Kodak. Agora a gente já está nessa segunda fase, a gente está começando a abrir a atuação para o mercado de arquitetura. Uhum. E junto com isso, que é o mercado residencial, né? Junto com isso a gente vai implementar agora os móveis planejados. Então isso, dentro do meu plano aí, Alexandre, se tudo correr bem, se nada mudar, se nenhuma surpresa a gente tem aí uma autonomia de mais 3 anos, 4 anos. Para que daqui 10 anos, cara... Você acha que o atual governo ou os próximos que vierem vão atrapalhar, influenciar de alguma forma? Eu sempre penso assim, João, o governo ele vai influenciar, tá? De uma determinada forma, mas ele não vai ser determinante. O que eu quero dizer com isso? Ele pode te direcionar para um rumo, mas não é ele que vai te dizer o que você tem que fazer, né? Então, pode ter uma fase onde o governo pode dar incentivos fiscais, incentivos de crédito aos empresários, os bancos do governo podem incentivar construções, etc. e tal, mas não vai determinar que a sua empresa vai seguir por aquele caminho. O que você pensa sobre isso? Eu concordo com você em partes, Alexandre. Porque assim, ó, a empresa, o empresário, né, é uma luta diária. Empresário que eu falo, né, na grande maioria, as empresas, as micros e pequenas empresas que empregam aí mais de 70% do capital disponível humano, né, são os grandes empregadores do país. Eles estão muito mais sujeitos às ações do governo do que as grandes empresas que existem, que têm a possibilidade, têm uma estrutura de lidar com lei, com legislação. Eles até influenciam em algumas determinadas leis. Sem contar os lobbies e tudo tal. Então, assim, essas empresas, elas sofrem menos, mas o grande empresariado, microempresariados, empresários, autônomos, pessoal, que é quem gera maior fatia de empregado. Então, assim, as políticas econômicas, elas, na minha visão, elas têm um impacto determinante, cara, para essas empresas. Políticas econômicas, políticas tributárias e políticas trabalhistas. Por quê? Cara, um empresário, para contratar uma mão de obra, para formalizar um contrato de trabalho, é caríssimo. É caríssimo. A gente entrou agora para fazer... A gente não presta, por exemplo, serviço de reboque de gesso. Então, eu vou dar um exemplo recente, de ontem. Certo. Que eu quero ilustrar o que eu estou falando. E a gente vai fazer... E tem uma empresa, uma multinacional do ramo de agronegócio, tal, que está fazendo uma ampliação e ele precisa do reboque de gesso lá. Eu não tenho essa mão de obra registrada na minha empresa. Mas para entrar na empresa, por conta da legislação, eu preciso registrar essa mão de obra. Você precisa ter lá no seu KNAI, lá no seu descritivo. Eu tenho. Eu preciso ter uma mão de obra registrada, que segue o PCMSO, o PGR, o LTCAT da empresa, tudo, tal. Só para documentar, só para registrar os funcionários, gerar todas as NRs, que são as normas de regulamentação lá da função, cabíveis, os ASOS, tal, custa perto de R$2.000.
para cada funcionário, eu tive que registrar 2 funcionários. Aí eu registro, faço o trabalho durante uma semana e isso depois vai influenciar no preço do seu serviço lá na frente. Eu tenho que dispensar. Então, assim, a política, eu acho que ela de uma maneira, ela determina, assim, as suas atitudes, as suas ações. Por quê? Eu tinha 2 opções, ou não participar disso, ou participar, e aí eu tenho que pôr isso no preço, que o cliente vai pagar mais. Então, assim, é tudo interligado, sabe, Alexandre? Então, você tem um governo grande, que atua de maneira determinante na vida do cidadão, na vida do empresário, querendo cuidar de tudo, eu acho complicado. Eu sou mais a favor de realmente... Da liberdade. Eu sou um cara mais assim, que eu acho que o governo ele tem que se ater aos assuntos relevantes, né? Fazer o dever que não faz, que é prover educação, prover a saúde, prover a segurança, prover a sua soberania e, cara, faz as regulamentações e deixa o povo trabalhar, cara. Fica mudando toda hora. Mudando toda hora, vai para lá. E pior, nós estamos vivendo um momento de polarização, né? E isso, de vez juntar força, você está dissipando força. Então, o país, cara, perde. Perde. Então, eu acho que a gente está num momento... Eu me preocupo muito com a atuação política em cima do meu negócio. Sobre o meu negócio, porque quando eu falo o meu negócio, não é a Kodak. É a Kodak e o ecossistema que ela trabalha. Total. Então, assim, são as empresas que a gente presta serviço, são os nossos fornecedores, são os nossos clientes, que são os autônomos que vão lá comprar o meu produto. As construtoras, incorporadoras. São os clientes que finais. Exato, que estão pensando em comprar um apartamento. Então, assim, cara, eu acho que... Porque incha, né? O negócio... Isso é exponencial, né, cara? Incha demais. E aí a gente sofreu esse boom aí de aumento de material de construção e recentemente, acho que todo mundo percebeu isso e teve algumas obras que ficaram praticamente inviáveis. Sem dúvida. Foram paradas, foram estancadas e a passo lento estão sendo retomadas, né? E sem dúvida. E aí você fala, mas por que a gente está sujeito a uma situação dessa? Você fala, o Brasil não fez a lição de casa, o Brasil não criou infraestrutura, por exemplo, para ter a indústria de aço competitiva. Exato. A gente manda minério e traz aço pronto, que a gente vende por 1, importa por 10. Não, e traz o chinês bem mais barato que o brasileiro. Então, assim, e por isso que você vai me permitir discordar, Alexandre. Eu acho que tem uma função relevantíssima, cara. Olhando como todo, assim. Então, cara, eu sou brasileiro, cara, nasci aqui. Eu sou um cara que tem um maior orgulho de viver nesse país. Vou fazer de tudo para contribuir para o desenvolvimento desse país. Faço de tudo. Tenho uma consciência, assim, muito clara, cara, das minhas ações como cidadão. Exijo isso da minha equipe, sabe? Eu deixo isso muito claro. Hasteio a bandeira do Brasil todos os dias na minha empresa. Porque eu acho, cara, que é aqui que a gente vive, aqui que a gente ganha o pão, aqui que a gente... Com certeza. Então, é assim, cara, que eu penso. Tá isso certo. Aí, cara. Não, beleza. Muito bom. João, pra gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta para você. Na verdade, 2. Você acha que todo esse papel que você cumpriu e cumpre até hoje, né, de você como pessoa, de você como empresário, qual é o legado que isso vai ser deixado para sua família? Qual é o legado que isso vai ser deixado para sua comunidade lá local de Mogi, da região lá, ou como um ecossistema maior? Qual o legado que isso vai ser deixado?
Você acha que você está cumprindo bem esse papel? Você acha que tudo que você tem feito e tem ajudado as pessoas e as empresas lá tem sido de relevância para esse papel de desenvolvimento do Brasil? E como que você enxerga, como que você enxergaria o João de 10 anos atrás? O que você pensaria há 10 anos atrás? Se fosse para a gente fazer aqui uma brincadeira de suposição, você acha que todo esse trabalho que você fez em outras empresas, você poderia ter tido uma maturidade de ter criado a Kodak antes disso? Você acha que a Kodak veio no momento certo? Você acha que teve algum momento que você repensou, algum ponto de reflexão que você foi para um lado e na verdade você poderia ter ido para o outro? O que você pensa sobre isso? Alexandre, boa pergunta, hein? É assim, ó, com relação ao legado, Alexandre, é assim, é que nem eu falei, né? Eu tenho um planejamento empresarial. Eu aprendi, por conta do breve histórico que eu falei aí, desde quando eu comecei a trabalhar com meu pai, depois passei para o automobilismo e tal, eu aprendi que o planejamento ele é muito importante. Então, assim, você ter planejamento para execução, ter planejamento primeiro para você entrar, segundo ter um plano para você executar e terceiro, se você precisar ter um plano de saída, ele é importante, né? Então eu procuro fazer isso na minha vida empresarial, na minha vida pessoal, na minha vida social. De que maneira? Cara, seguindo aquela rotininha que eu aprendi em casa, de cidadania. Primeiro, cumprir os deveres, cara. Então, assim, eu tenho que cumprir os meus deveres, e isso eu procuro fazer, né? Para depois, se tiver algum direito, eu poder requisitar, cobrar o meu direito. Então, perfeito. Como cidadão, como empresário e como pai de família, eu sempre falo, cara, tudo bem, você está querendo isso? Tá, mas para isso você fez o seu dever de casa? Fez. Então, beleza, é justo, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Faz parte da criação. Faz parte. E assim, minha empresa, eu acho o seguinte, Alexandre, a sociedade, a gente, a empresa, ela governo não gera riqueza, certo? Então, assim, é a empresa. Então, a empresa, primeiro, é o cidadão, né? Então, assim, eu estou fazendo, sim, meu papel, meu dever, sinto que eu estou fazendo, estou dando o meu melhor como pessoa, como cidadão. E espero poder colher isso na frente, para os meus filhos. Quero ser um exemplo. Sim. Quero ser um exemplo. Já é. Não quero... Eu tenho certeza, mas assim... E para quem trabalha comigo, Alexandre, para quem parceiros comerciais e tal, problemas a gente sempre vai ter, mas a maneira como a gente lida com os problemas que é o que vai dizer, né, como é que a gente é. Então, vamos trabalhar, vamos seguir a vida. O país está passando um momento que para mim inédito, nunca vi isso. E aí me preocupa um pouco, mas eu sou um cara otimista. Acima de tudo. Acima de tudo. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Não tem outra alternativa. Não vou sair do país. Não vou sair do país. Eu acho que aqui o Brasil é um país riquíssimo, cara. Puta, não tem como isso aqui dar errado, cara. Eu brinco que quem é empresário no Brasil é empresário em qualquer lugar do mundo, né? Então, que nem dirigir em São Paulo, né? Verdade, Alexandre. E assim é isso, cara. A gente não sabe eu acho das leis dos outros países. Né? Eu acho que é isso, cara. Então, assim, eu vou continuar fazendo o meu melhor. Isso eu tenho certeza. E faria alguma coisa de diferente? Se fosse
uma suposição de 10 anos para trás, você acha que o João de 10 anos atrás faria alguma coisa de diferente? Então, Alexandre, há 10 anos, cara, exatos 10 anos... Você estava criando a Kodak, né? Eu tomei uma pancada, né, cara? Eu aprendi... É assim, eu tomei uma decisão e errei, cara. Tomei uma puta de uma pancada, quebrei, saí com uma mão na frente, outra atrás, falei, puta, e agora? Dei de cara com o vento. E aí isso me forçou a reaprender, me forçou a achar uma saída. Então, assim, eu criei a Kodak com esses conceitos de planejamento, tudo, e esses conceitos, assim, com esses valores, né, Alexandre? Muito bom. E espero ter uma autonomia, espero que a Kodak contribua socialmente, com seu papel social, né, como empresa, gerando riqueza, distribuindo riqueza. Você constrói sonhos também, né, cara? Então, cara, e quem está com a gente lá, eu sempre deixo isso muito claro. Sabe, Alexandre, quando eu vou contratar uma pessoa, a primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte, nessa ordem, eu quero ter na equipe da Kodak pessoas, primeiro, com bom caráter, segundo, com integridade no que se propõe a fazer, e terceiro, habilidade, né? Porque habilidade, todas as pessoas são inteligentes, conseguem desenvolver, se tiver um aperto, tem onde recorrer e tal. Agora, pessoa sem o caráter ali fica difícil, né? Então, e tem um estudo que fala que a maioria das pessoas são contratadas pela habilidade e são dispensadas pelo comportamento. Exato. Tem que inverter essa ordem. Então, cara, isso é um nozinho que eu vejo aí que a gente tem que trabalhar junto e buscar a solução, cara. Isso aí. Isso aí. João, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um bate-papo muito interessante. Acho que o pessoal aí gostou. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, mande para quem possa interessar. Acho que foi um aprendizado muito grande. Agradeço demais a sua participação aqui. Espero que eu possa contar com você dentro em breve. Poxa. Alexandre, agradecimento é meu. Baita de uma oportunidade. Algo inédito para mim. Não sabia desse ambiente. Estou surpreso. Uma surpresa muito positiva ver o que isso envolve. Qual a equipe, a estrutura que precisa. A tua iniciativa, Alexandre, ela é inspiradora. Você é um cara diferenciado, obrigado. Já te falei isso aí e faço questão de reforçar. Então, assim, é uma gratidão e uma honra, cara, poder participar do teu projeto aqui. Conte comigo. Obrigado, tamo junto. Valeu. Isso aí. Falou. Valeu, cara. Obrigado.